Estamos ao vivo? Estamos ao Sim. vivo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou dar um tempinho para o pessoal chegar. É isso aí, pessoal. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para falar de um tema que muitas vezes as pessoas não se dão conta do quão importante é para a vida de um desenhista. Seja ele um tatuador, seja ele um desenhista gráfico, um artista plástico, não importa. Os fundamentos do desenho não são para um estilo de desenho, tá? Um estilo para tatuador ou para quadrinhos. Os fundamentos são a base, tá? Para a gente entender como se desenha qualquer coisa, seja ela cartoonizada ou não, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho o que são os fundamentos, para que servem os fundamentos, aonde nós vamos trabalhar os fundamentos, e eu vou mostrar alguns exemplos de exercícios que a gente faz nos nossos cursos no lado B. Assim como uma casa, o que nós precisamos é de uma boa base para ser construído, tá? E os fundamentos vão servir para isso, para a gente conseguir construir qualquer coisa que desejarmos. Independente se a gente precisa ou não de muitas referências, se tem muitas referências ou não, tá? Então, eu listei aqui alguns pontos dos fundamentos que, na verdade, pessoal, não é exatamente isso, assim, tipo, a gente pode colocar isso, colocar mais pontos, colocar mais ferramentas, ou a gente pode tirar alguma dessas ferramentas, não importa, não é necessariamente os fundamentos são esses pontos, tá? Na verdade, esses fundamentos são o que a gente aprende no nosso curso, tá? E eu listei esses pontos porque eu acredito que a partir deles vocês vão poder criar os seus próprios desenhos para, seja eles para tatuagem ou qualquer outro estilo de trabalho, tá? Mas vamos lá, alguns pontos importantes aqui que vão ser necessários para a gente estudar. Aprender a ver, tá? E inclusive isso aqui é um dos pontos mais importantes, porque nós vamos falar muito sobre ângulos, espaços e formas, tá? E essa aqui é a parte aonde vocês vão literalmente aprender a ver. E depois disso, a gente vai para um ponto que muita gente foge. Perspectiva. A perspectiva, ela vai dar para nós a base para desenhar qualquer coisa, literalmente. Tá? Seja ela uma caixinha, a gente vai fazer uma caixinha, ou se a gente for fazer, por exemplo, o desenho de uma cabeça mais complexa, onde nós vamos precisar entender dessas caixinhas para conseguirmos desenhar a cabeça em qualquer posição. Por exemplo, eu posso pensar nessas caixinhas como se fosse o desenho de uma cabeça, ó, e um rosto olhando para cima. Eu posso fazer um rosto a partir de caixinhas olhando para baixo. E qualquer posição que eu desejar a partir dessas caixas. Mas é importante primeiro conhecermos
a perspectiva, a base, o conhecimento da perspectiva. Então, aprender a ver não tem a ver com perspectiva, tá? Aprender a ver é quando a gente copia algo, né? A gente aprende a copiar aprendendo a ver. Espaços, ângulos e formas, não nessa ordem, mas sim combinando os 3 pontos importantes do aprender a ver. Perspectiva, vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas referências, alguns desenhos feitos com perspectiva, e vocês vão ver que a perspectiva, por mais que vocês fujam, é ela que vai dar a vocês a base para tudo que vocês forem desenhar, tá? Planos. Planos depende da perspectiva. Então, por exemplo, se eu for fazer o desenho de um nariz, eu preciso entender o plano desse nariz, né? Então, eu coloco aqui planos. E aí eu vou entender, ó, aonde estão os principais planos desse nariz. Então, um dedo que seja. Olha como esse dedo, eu fiz ele através de caixas, ó. Caixa que aponta para várias direções. Então, se eu for fazer um outro dedo aqui, ó, para baixo, eu vou desenhando e colocando, observando essas caixas, né? Então, desenhar uma mão, desenhar um nariz, né? Eu vou estar sempre entendendo que existem planos aqui, ó. Olha os planos em volta desse dedo, ó. Aqui por baixo, tá vendo, ó? Na lateral, ó. Né? Assim como fazer aqui no nariz, ó. Tem vários planos interessantes. Né? Isso vai servir para qualquer coisa que formos desenhar, qualquer coisa, literalmente. Então, estudo de planos, a gente tem muitos temas que a gente vai aplicando essa ferramenta, tá? Eu vou chamar isso aqui de ferramentas, tá, pessoal? Isso tudo compõe os nossos fundamentos, tá? Isso aqui são tudo ferramentas. Então, luz e sombra, por exemplo, a gente vai entender da parte estrutural da luz e sombra, né? Pensando aonde vai estar a fonte de luz, aonde vai estar o objeto, né? A perspectiva deste objeto, ó, e a partir dela a gente vai calcular aonde vai se encaixar a sombra desse objeto. Estou fazendo aqui só uma parede fina, mas isso vai se aplicar a objetos mais complexos, né? Então, a luz e sombra a gente vai entender como funciona, né? Da fonte de luz em relação ao espaço da luz até o chão e do chão e da luz até o objeto, né? Vamos triangular e vamos entender qual a direção dessa luz, qual a direção dessa sombra em relação à fonte de luz, tá? Vamos também, dentro de luz, vamos estudar as suas características principais. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto, eu vou
sempre ter uma fonte de luz, que a gente vai chamar de luz direta, e aqui vai ser uma sombra própria. Como que é essa característica da sombra própria, né? E aí vai ter um rebatimento de luz, então nós vamos ter uma área mais escura, onde nós vamos ter o Terminator, onde nós vamos ter uma contraluz, consequentemente vamos ter uma sombra projetada, e outras características que nós vamos conversar e vamos trabalhar em cima dessa base, né, desse conhecimento básico do que é a luz e sombra. Tudo isso aqui, pessoal, são coisas que nós estudamos entendendo a física, né? Existem livros legais que falam sobre luz e sombra, mas não tem nada melhor do que vocês mesmos serem curiosos, entrarem no YouTube, por exemplo, e ver física, né? Ver como funciona a luz e sombra se tratando de física. Só que mais que isso é a aplicação. Quanto mais vocês aplicam essas informações nos desenhos, mais vocês vão entender por que dessas informações. Porque eu vejo que muitos alunos, né, muitos entusiastas do desenho, acabam estudando teoricamente isso, mas não aplicando tudo isso. E vocês só vão ter um conhecimento maravilhoso do desenho, luz e sombra, por exemplo, né? Na verdade, qualquer um dessas ferramentas, se elas forem aplicadas. E por isso que nas aulas eu dou uma quantidade de exercícios semanais. É pesado, é carregado de exercício. Tem muita gente que fala o quanto é muito carregado, né, de informações. Mas é isso, né? Nosso curso que nós desenvolvemos, elas são 20 semanas de curso e cada semana um tema diferente com objetivos diferentes. Então, toda semana vai ter uma carga muito grande de exercícios para ser feito, tá? Para ser executado, tá? Depois disso, nós podemos falar também sobre proporção, né? Onde também engatilha aqui a anatomia. Esse tema aqui, anatomia, também é um tema muito onde as pessoas mais fogem, tá? É muito complicado. Eu sempre falo para os alunos que anatomia não é um exercício, não um tema que vocês vão zerar. Na verdade, a anatomia vai ser um exercício para o resto da vida, tá? Então não tem por que se apavorar com a anatomia. Aprenda o que tem que aprender e ao longo da vida vai melhorando o desenho de anatomia, né? E consequentemente, nós vamos falar também sobre proporção, criando, assim, umas figuras um pouco mais reais, né? Não trabalhando o realismo, não é essa a ideia, mas sim trabalhando a proporção real de corpos, de proporções de animais e tudo mais, tá? Aqui em anatomia, eu sempre falo que eu gosto de passar alguns temas usando livros, mais apps, que tem uns aplicativos 3D muito legal, tá? Mais YouTube, tá? Só livro não adianta, só app não adianta, só YouTube não adianta. Os três se complementam, tá? Então, só livro de anatomia cria-se aí uma lacuna enorme, onde as pessoas vão ver desenhos maravilhosos, explicações lindas, só que vão ter muitas dúvidas, né?
E aí o aplicativo 3D geralmente, que tem vários, tá? Para celular, para tablet, tem vários aplicativos 3D onde vocês podem ficar girando os músculos, né? Desenhando de outros ângulos. E YouTube também tem vários vídeos sobre anatomia em faculdade, né? Tem muitas faculdades pelo mundo que faz uns vídeos, postam lá no YouTube, dá para assistir de boa esses vídeos lá, tá? Então a gente vai sempre trabalhar com livros, aplicativos e YouTube. Como eu falei, não é um tema que a gente zere, não é um tema que de repente vocês vão fazer em uma semana, 2 semanas vocês aprendem, mas eu tenho certeza que vai estimular vocês a desenharem personagens com a anatomia um pouco mais correta, tá? E com isso, vocês vão criando mais ânimo para estudar mais e mais anatomia. Vestimentas, eu sempre falo pro pessoal que é uma das partes que vai precisar de anatomia, tá? Porque nas vestimentas a gente vai aprender a desenhar as roupas de personagens, aprender a desenhar sei lá, armas dos personagens, né? A gente vai aprender a desenhar utensílios, tá? Porque às vezes você vai fazer um personagem onde ele veste uma roupa tal, tem uma espada, tem uma arma, tem... Enfim, e a partir dessas vestimentas tem sim os fundamentos onde vocês vão entender como que faz dobras, como que faz um tecido mais amassado, né? Como se faz um tecido mais retinho, mais novinho, mais envelhecido. Então, ferramentas que a gente vai colocar nos nossos desenhos, aonde vai ter muita informação para que vocês possam desenhar os seus personagens de uma maneira correta, com roupas mais convincentes, né? Por exemplo, um exemplo bem besta aqui, vai. Se eu estou fazendo o desenho de um braço, vamos pensar num cilindro, ó. Certo? E eu vou colocar aqui uma roupa. A roupa ela vai ter que contornar, né, ó. Contornar esse cilindro. Então, vai haver aqui, ó, algumas dobras. E aqui, por estar esticado, né, aqui vai acrescentar um monte de dobra, ó, o acúmulo do tecido. Já aqui, ela vai estar mais esticada, ó, e vai ter essas linhas, né, onde as dobras vão seguir para essa direção aqui, do cotovelo. Né? Enquanto isso, aqui em cima, há um acúmulo de tecido. Tá? Então, a gente vai conversar muito sobre isso, vai entender melhor como se desenha roupas, né? Como se desenha utensílios também. Às vezes vai fazer um cinto, uma arma, alguma coisa. A gente vai usar muito essa ferramenta de vestimentas. E o design, gente, é como se fosse criar um desenho mais atraente, mais estilizado, né? Então, por exemplo, se eu pegar e desenhar um ser humano com caixas, eu tenho algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Só que no design, a gente vai deixar nossos desenhos um pouco mais interessante para algum tema. Por exemplo, eu posso usar as mesmas caixas, ó, e fazer uma estilização, ó, que pode deixar mais interessante, dependendo aonde vocês vão usar esse tipo de trabalho, né? Então, entendendo a proporção, a gente consegue literalmente pegar essas caixas, esticar essas caixas, deixá-las mais estilizadas do que nessa parte mais humanizada, né? Então, pensa que cada tema aqui sugerido vão ter vários
outros subcapítulos, tá? Vários outros subcapítulos, tá? Todos os exercícios vão estar sempre na base desses 3 primeiros aqui, ó. Tá? Todos os exercícios, até o final do curso, ele tem que ser, nosso curso, tá? Ele vai ser, a base vai estar aqui, ó. Aprender a ver, perspectiva e planos. O resto vai precisar, literalmente, que essas 3 primeiras ferramentas estejam muito bem aprendidas, consolidadas, tá? Então, a partir disso, é que vocês vão começar a desenhar qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês algumas folhas que eu preparei para os cursos, tá? Esse aqui é o início de tudo. A gente sempre vai falar sobre perspectiva de um ponto de fuga e vamos entender para que vai servir isso, tá? Então vamos entender desenhando, né? Fazendo vários desenhos, vários testes, tá? Depois, vamos para a perspectiva de 2 pontos, tá? E isso, ó, até aqui do lado, inclusive, tem uma quantidade de exercícios que eu sugeri para os alunos no dia que eu fiz essa demonstração, né? Eu pedi para eles uma A4 com 12 objetos colocados aqui dentro, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também tem já aplicado perspectiva atmosférica, tá? Então aqui tem perspectiva atmosférica e perspectiva com 2 pontos de fuga, que é um dos exercícios que fazemos durante o curso, tá? Aqui eu não coloquei, mas tem também a perspectiva com 3 pontos de fuga. Depois dessa fase de perspectiva com 1, 2 e 3 pontos de fuga, a gente vai para as formas geométricas, mas sem utilizar mais a linha do horizonte. Nessa fase aqui do curso, pessoal, é a hora que a gente vai colocar em prática essas 3 primeiras aulas, né? Então, essa aqui, ó, essa e a perspectiva com 3 pontos de fuga, a gente vai colocar em prática elas aqui, ó. Tá? Sem usar mais a linha do horizonte, sem utilizar mais as fugantes, a gente vai desenhar, fazendo, obviamente, o entendimento, né, dessa perspectiva com 1, com 2 e com 3 pontos de fuga, mas sem a utilização mais da linha do horizonte e as fugantes. Então aqui já começa o desenho a ficar mais solto, né? Então, alguns exemplos de exercícios, né, que eu vou sugerindo durante o curso. Esses exercícios aqui, por exemplo, a intenção deles é a aplicação. Por isso que eu falo sempre para vocês, e até no curso, eu falo sobre aplicar o conhecimento, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uns desenhos onde eu fiz de propósito, né? O fundamento, né, da perspectiva, ó, só que aplicando essas ferramentas. Ó, uma filmadora antiga, um apontador, né, um isqueiro Zippo, uma arma. Ó. Então, a aplicação da perspectiva nessa folha. Nessa folha aqui, eu também fiz, ó, o estudo de perspectiva, que é o mesmo da folha anterior, né? Só que aqui foi feito num caderno. Dá para perceber aqui, ó, que eu escaneei, tá? E joguei pro meu computador. Isso aqui foi feito com caneta e num caderno. Então, assim, por mais que a gente utilize muito do digital, porque é uma ferramenta um pouco mais cômoda, né? Aqui vocês têm também a possibilidade de usar um caderno, ó, com a brochura, tá vendo? Usar uma caneta e tá ok. Ó, dá para utilizar e dá para estudar de boa isso aqui, tá? Vamos ver outra folha? Ó, aqui também o estudo de perspectiva, só que utilizando um caderno.
Dá para perceber que é um caderno de cor craft, um caderno craft. Dá para perceber também, ó, foi escaneado, tá aqui a bordinha do caderno, tá? E também aqui eu utilizei caneta e utilizei também lápis de cor branco. Então vocês podem perceber que não importa se vai ser num caderno branco, se vai ser um caderno craft, a aplicação sempre tem que ser feita da perspectiva. Então aqui, ó, eu estou aplicando o mesmo, aqui eu estava fazendo o mesmo desenho desse carro, ó, em duas posições diferentes, tá? Utilizando também da estética das linhas. Então percebam aqui em cima, ó, olha que legal como eu fiz com a caneta e meio que emendei com as folhagens, como se fosse um caminhão abandonado aqui, ó, né? E aqui é uma caneta, opa, aqui é uma caneta, ó, tinteiro, tá? E com lápis de cor branco. Tá ok? Então, como eu falei, não precisa ser no digital, pode ser em cadernos, como qualquer estudo de desenho. Esse estudo aqui faz parte também do nosso curso, onde eu vou estimular vocês a começarem a estudar insetos, para começar a entender como coloca-se, né, em perspectiva as caixas, né? Lógico que antes disso aqui vai ter uns estudos de caixas, onde a gente vai ficar girando caixa, vamos entender como gira cilindro, vamos conectar esses objetos simples, tá? Para chegarmos em algo parecido com esse aqui, tá? Então, insetos vão ser sempre estudados, assim como também carros, ó. Aqui já foi tudo no digital, tá? Aqui eu simulei que é um caderno craft, mas na verdade isso aqui é feito no digital, como eu fiz também no caderno craft, tá? Então aqui, ó, eu deixei o sketch de como eu construí esse caminhão, tá aqui do lado, ó, o sketch dele, o entendimento, né, de como se utiliza a perspectiva. Aqui também, ó, eu fiz esse carro entendendo como são as caixas dele e depois aplicando o render, né, onde eu fiz as cores em cima dessa construção, tá? A vantagem, né, do digital é essa também, né, da gente poder separar as camadas e deixar guardado o nosso esquema de construção, tá? Eu vou mostrar agora uma outra folha, ó, mesma coisa, tá? Por que, né, os carros, por que essas coisas estão quadradas? Justamente para estimular vocês a pensarem em perspectiva, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de desenhar carro, eu também não gostava de desenhar carros, eu não gostava de desenhar nada disso, mas depois que você vai aprendendo e entende, né, todo o conceito do que é perspectiva, você quer aplicar em tudo. E os carros, eles vão se tornando algo muito fácil, assim, para vocês se envolverem mais com a perspectiva, tá? Então, novamente, ó, a construção dela aqui em cima, desse carro aqui embaixo, ó, né? E a construção anterior tá aqui, ó, desse tanque que tá aqui, tá? Depois, nós podemos pensar também em animais. A gente vai desenhar muita caixa, né? Muito cilindro, e aprender a como desconstruir essas caixas e cilindros, aplicando elas nos nossos desenhos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz um desenho gestual, que é uma parte muito interessante do desenho, que é o gesto, né? Depois, entendendo as formas geométricas desse animal, dessa serpente, e depois, aqui do lado, o render que eu fiz da serpente. Aqui dá a mesma coisa, pensando primeiro em formas primárias, eu vou chamar sempre de formas primárias as primeiras fases da construção, depois melhorando as formas primárias, pensando nela nos seus planos, e por último, o render dessas formas primárias, tá?
Aqui também, ó, é a mesma coisa que eu sempre penso quando eu vou desenhar um carro, quando eu vou desenhar uma casa, algo assim. Desenho de crânios também fazem parte dos nossos exercícios para entendermos como funciona a perspectiva. Sempre a gente vai colocar a perspectiva em primeiro plano aqui, tá? Então é o que vai salvar vocês, é o que vai melhorar o trabalho de vocês, é o que vai fazer com que vocês dependam menos da referência. A referência sempre vai ser bem-vinda. Não, a gente não vai deixar de usar a referência. A gente só não vai depender dela, né? Então aqui, ó, de novo, uma construção simples, ó, usando as formas primárias, entendendo os volumes, e a partir dessa construção a gente vai colocando o nosso render também, né? O curso eu não vou me atentar a render, tá? Porque o render leva muito tempo e seria legal um curso de pintura para ela, tá? Eu vou me atentar muito mais aos desenhos do que o acabamento dela, tá? Esses desenhos que eu estou mostrando agora são desenhos que eu fiz também a caneta em caderno, tá? Como eu falei para vocês, ó, as vestimentas que eu estava estudando aqui é para que eu consiga melhorar o meu pensamento dos tecidos quando eles caem, quando eles dobram, né, ó, como eles estão no chão, como que são as amarras, né, para vocês verem, sentir que tem uma amarra ali, né? Então, como fazer com que o tecido envolva a pessoa. Então, todos esses desenhos foram feitos à caneta e no caderno, tá? Aqui também, ó, a mesma coisa. Então, gente, é importante a quantidade de exercícios que vocês vão ter que fazer, né? Para fazer um estudo de roupa, hoje eu me sinto muito mais confortável desenhando, né, essas roupas. Só que eu estudei muito, né? Então eu estou mostrando para vocês aqui pouquíssimas folhas dos meus estudos, mas que vocês deverão fazer também em quantidade, né? Em muita quantidade. Vou mostrar para vocês outra folha. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é o movimento, né, do tecido, tá vendo? Mas tem uma figura ali dentro, ó. Então, antes de fazer o tecido, eu tenho que entender que existe uma pessoa aqui dentro, ó, tá? Uma pessoa, e que essa pessoa, ela está sendo envolvida por esse tecido. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figura, olha como o tecido tem que dar a volta no corpo dessa pessoa, ó, e envolver, né? Olha como o tecido aqui, ela curva, né? Aqui no quadril dela, ó, como envolve o braço, né? Então, tudo isso é pensado, não é simplesmente colocado de qualquer maneira, né? E uma das últimas partes do nosso curso vai ser a criação de personagens. Aqui, no caso, eu tinha feito um Minotauro com a turma, né? E a gente vai ver, tipo, a estética do que eu quero, né? Referências, ó. E aí vem o nosso desenho gestual, o nosso desenho de formas, né? E, por último, anatomia com as vestimentas. Então, eu vou mostrar passo a passo como que a gente vai pensar, né, para chegar nos nossos desenhos de personagens. Então, digamos que vocês vão fazer um desenho para algum cliente, vocês vão ter o caminho correto para pensar de maneira mais rápida, mais óbvia, para que vocês possam fazer o trabalho, né, que vocês estão usando, né, para o cliente de vocês, né? Então aqui, pessoal, é uma hora que vocês vão colocar tudo em prática, né? Nessa parte aqui do curso é a hora que vocês vão pegar tudo, né? Desde o gestual, aprender a ver, as roupas, a anatomia, os cilindros, as caixas, tudo isso vai ser colocado em prática nos últimos desenhos do curso, que é aplicando isso para fazer seus próprios personagens, tá? Então, o curso todo tem 20 semanas.
Então imagine que são 20 semanas com 20 temas diferentes, aonde um complementa o outro, tá? Toda semana vai ser isso. Só que o mais legal do curso, que eu acredito que é o mais importante do curso, é o seguinte, deixa eu colocar aqui. Uma das partes mais importantes, talvez, do curso é o seguinte. Vocês vão, a partir do curso, aprender a estudar. Tá? Porque pense assim, o curso vai ter ali 20 semanas. Estou falando do nosso curso online, tá? Que vai começar dia 15 de agosto. Tá? O nosso curso online, que começa dia 15 de agosto, é um curso que vocês vão aprender a estudar. Literalmente, vocês vão aprender a estudar. Por quê? Porque a partir do momento que vocês têm as ferramentas necessárias, tá? As ferramentas necessárias, vocês vão ter que praticar, tá? E a partir do momento que vocês têm essas ferramentas, estão praticando, então vem a evolução do desejo de vocês, tá? Isso é uma consequência. Aprender a estudar é importante. Conhecer as ferramentas, praticar essas ferramentas e a consequência vem com a evolução. Tudo isso aqui, vocês vão começar a pensar melhor o que vocês estão precisando. Por exemplo, quando você vai fazer um desenho, vou mostrar aqui alguma coisa bem simples. Quando eu vou fazer, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma cabeça de algo aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui, gente. Quantas partes nós temos isso aqui, né? Nós temos uma parte, essa linha. Nós temos uma segunda parte aqui. Nós temos uma terceira. Nós temos uma quarta. E nós temos uma quinta. A quarta de baixo, a quinta de trás, tá? Teremos uma sexta, se a gente falasse em tridimensional, do outro lado. Mas como esse aqui é um bidimensional, só temos 5 partes. Agora pensa nisso. Olha que beleza. Parte 1. Parte 2. Ela tem uma quedinha aqui, ó. A parte 1 é um pouco maior, ó. Pouco maior. Parte 3 é a frente dessa peça. A parte 4 e a parte 5, né? Então, a parte 4, na verdade, é aqui dentro, ó. Então, essa é a parte 2, parte 3, parte 4, a parte 5, tá? Agora nós temos a parte 6 aqui embaixo e aqui atrás a parte 7. Olha a lógica, pessoal. Agora eu quero ver a parte 6, tá? Vamos ver a parte 6. O que eu tenho que fazer para ver a parte 6? Eu tenho que pegar essa peça 3 e jogar lá para cima. Algo assim, ó. Essa é a peça 3. Essa é a peça 2. Essa é a peça 1. Essa é a peça 6, que está embaixo. Agora eu faço a 4. E aqui atrás é a 5. Certo? Então aqui eu tenho a 1 aqui em cima, a 2, a 3, a 4, a 5 aqui atrás e a 6. Por que eu tenho que pensar desse jeito, né? Vamos lá, só mais um exemplo. Agora eu quero ver a peça 5.
lá atrás, que está aqui atrás. Então, para isso, eu vou colocar a peça 5 aqui, a peça 1 vai estar aqui em cima, a peça 2 está lá na frente, a peça 3, a peça 4 se fez, e a peça 6 está aqui embaixo. Então, estou com a peça 5 aqui, ó, de costas. Olha só como é importante pensarmos desse jeito. E o tempo todo a gente vai estar estimulando vocês a pensarem dessa maneira. Porque se eu vou fazer uma serpente, e serpente a gente desenha bastante, na verdade, ó, eu vou colocar aqui um cilindro. Vou fazer um X aqui, só para... Olha como eu já consigo parecer com uma serpente, ó. Tá? Não estou usando referência, não estou nada, só estou tentando lembrar de como é o desenho de uma serpente, ó. Tá? Agora, concorda que isso aqui, ó, ele já pode virar também, ó, uma serpente. E eu vou até abrir a boca dela aqui, ó. Com arco, pensa no arco, perspectiva, ó. Então, provavelmente eu consiga desenhar, ó, dessa maneira. E depois que a gente vai pensar em detalhes, né? Então, aqui a gente vai chamar de formas primárias. O tempo todo eu estimulo os alunos a desenhar as formas primárias, que é a base, né, para todo e qualquer desenho. Então, por exemplo, se eu for fazer... Vamos ver se eu consigo fazer, quer ver? Ó, essa peça aqui é uma forma... Opa! É uma forma primária. E nessa forma primária, eu tenho aqui, ó, uma peça, 2, 3, 4, vou contar aqui embaixo, 5, 6 e uma sétima aqui, tá? Vamos pegar essa mesma peça e eu vou girar essa peça. Vamos ver a forma 1, tá aqui, ó, tá aqui. Forma 2, ela tem uma quedinha ali, ó. 2. Peça 3 é maior. Peça 4. A peça 5, que está aqui embaixo. A 6, que lá atrás. A peça 7 está aqui. E provavelmente, então, a 8 vai estar do outro lado. Tá? Então, só aqui, ó. Vamos por outro cilindro? Vamos pôr um buraco aqui e um chifre. Um buraco lá do outro lado, que deve estar na parede ali, ó. Aí aqui nós temos, debaixo do chifre, uma peça, ó. E lá do outro lado, debaixo do chifre, nós vamos ter uma outra peça, né? Então aqui... já consigo desenhar o desenho de um boi,
por exemplo. E tudo eu vou pensar em planos, gente, tudo. Não tem nada que eu não vá desenhar e pensar em planos. Pensando dessa maneira, eu posso pegar então essa peça, vamos tentar outro ângulo, ó. Peça 2, peça 1 tá lá em cima, peça 2, peça 3, peça 4, peça 5, peça 6. Então eu vou jogar desse jeito, ó, eu consigo desenhar uma visão de baixo, ó. Do outro lado. Então, perceba como o nosso pensamento tem que o tempo todo está pensando tridimensional. E eu vou ter que colocar também plano para o chifre, ó. Percebem como é importante, então, aprendermos essas formas primárias? E da onde vão vir essas formas primárias, né? A gente sempre vai começar com quadrados, né? Gira o quadrado para o lado. Né? E a gente vai pensar depois nesse quadrado girando para cima, então a gente vai ter algo assim, ó. Essa visão, né? E se a gente vai jogá-lo para baixo, nós vamos ter então algo assim. Isso que são as nossas formas primárias, tá? Isso aqui vai ser a parte fundamental para que vocês entendam como desenhar qualquer coisa em qualquer posição. Então, por exemplo, eu quero girar agora para a minha esquerda, ó. Né? Eu consigo, a partir disso aí, entender o direcionamento de qualquer coisa, né? E a mesma coisa com os cilindros, ó. Cilindros que tanto vão ser importantes para desenhar pernas, braços, né? Então tem um cilindro aqui. E eu vou fazer um giro dele, ó. Até esse cilindro apontar para nós. Por que isso é importante? Porque na hora que eu vou fazer um desenho, por exemplo, eu vou colocar aqui uma caixa, que é uma forma primária, tá? Representando o quadril. Então, para cá vai estar uma das pernas, ó. Como que é a característica deste cilindro, né? Por que ele tem que se comportar desse jeito? Aí vocês vão aprender tudo isso. E aqui é um outro cilindro, onde eu vou fazer aqui a forma simplificada de um pé. Agora, se eu pegar esse eixo que tem aqui e eu fizer um giro com a perna, tá? Esse ponto vai estar aqui, ó, com a outra perna. Então, nós vamos ter aqui uma perna que aponta para nós.
E aí nós vamos ter a característica do cilindro. A gente vai começar a entender por que o cilindro é tão importante entendê-lo, né? A parte, a anatomia do cilindro, dos cubos. E a partir disso aqui, a gente vai poder colocar também as vestimentas, ó. Vamos entender como funcionam a característica, né, dos tecidos, ó, graças à forma das caixas, né? Então, se eu vou colocar aqui, por exemplo, uma bota, ó, tem a forma já cilíndrica. Então vejam que tudo vai depender, literalmente, da construção básica, né? Das ferramentas, onde nós vamos fazer o estudo toda semana de formas primárias e aplicar essas formas primárias em todos os nossos estudos. Todos os estudos vão ter o estudo de forma primária. Não tem nada que que a gente vai desenhar que a gente não tenha o estudo de formas primárias. Se eu vou fazer o desenho de um braço, eu tenho que começar com a forma primária, né? Vamos colocar aqui a mão, forma primária. E a partir disso é que eu vou começar a pensar na anatomia. Né? O deltoide, o grande peitoral. Aí a gente vai colocar o bíceps. Isso aqui é o epicôndilo lateral. O tríceps. E vamos colocar aqui o braquiorradial. Os extensores, a ulna, que é conectada ao cotovelo, os flexores que estão aqui atrás. E aí nós vamos fazer também a parte estrutural da mão. Tudo que eu estou colocando aqui são pontos abordados no curso, tá? Toda semana, como eu falei, vão ter temas onde vocês vão ter que desenvolver o tempo todo o sentido, né, da perspectiva e do tridimensional. Esse tipo de exercícios que eu mostrei agora é o que vai gerar esses tipos de desenhos que eu estou mostrando para vocês, tá? A anatomia é um caso à parte. Ele precisa dos cilindros, só que ele tem que ser estudado à parte. Então, só nisso aqui, ó, em anatomia, vão ser 4 semanas falando sobre músculos. 4 semanas falando sobre músculos. E assim, é muita informação, muita informação. Não dá para guardar tudo de uma só vez, mas tenho certeza que já vai dar uma mudada no estilo de que vocês desenham, porque vocês vão se cobrar mais na hora de desenhar, por exemplo, a anatomia. E como eu falei, anatomia é para sempre. Sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar praticando. Então, não pensem que tem que zerar numa tacada só, tá? Então, como eu falei para vocês, o nosso curso online começa dia 15 de agosto, tá? Vão ser 5 meses, 20 aulas, tá? Cada semana uma aula diferente, sempre com correções. Vocês mandam os trabalhos, eu baixo os trabalhos e faço um vídeo com as correções dos trabalhos de vocês, tá?
O vídeo fica disponível por... quanto tempo? O vídeo da aula? Uma semana. Os vídeos, pessoal, para quem for perde a aula no dia da aula, o vídeo ainda fica gravado por uma semana. Então vocês podem ir lá assistir depois de uma semana, até uma semana, que vai estar lá gravado, tá? E todas as aulas eu vou pedir uma quantidade de exercícios. Vocês vão sempre mandar um exercício para mim, tá? Eu baixo, faço correções e devolvo em forma de vídeos lá no grupo dos alunos, tá? Eu acho que é isso, gente. Deu para resumir um pouco o nosso curso. As aulas foram adiadas para o dia 15 por conta dos eventos que tiveram no lado B. Então a gente resolveu adiar para dia 15 de agosto, mas dia 15 a gente começa sem falta, tá? O link dos nossos cursos estão na bio do lado B, então dá uma olhadinha lá que tem o link para o curso, direto para o curso. E é isso, gente. Eu espero ter falado um pouquinho aí dos fundamentos, espero que tenham curtido e que isso resolva, em certa parte, a curiosidade em relação ao curso, tá? Obrigado, muito bom ter vocês aí e qualquer coisa, mandem mensagem lá pro lado B. Abração para todo mundo, cuidem-se, até mais.